Olhos e ouvidos, de Bicknell Young, de escritos coletados. Quanto à surdez total, ela não existe. A audição é o único fato que existe sobre a surdez. Você não precisa se preocupar com a surdez, mas apenas com o ato de ouvir e com o fato de que o saber é. Não busque a demonstração, mas busque a Deus de todo o coração. Não há problema com a demonstração, quando a compreensão for perfeita. O que é visto e o que se vê é uma infinidade. Lide com o endurecimento das glândulas, o desgaste das lentes, sabendo que o homem nunca nasceu, portanto não pode se deteriorar. As glândulas são ideias da mente. O princípio nunca é duro ou rígido. O princípio é amor. As ideias sobre o princípio são como o princípio em todos os aspectos. A visão do homem não depende dos anos, nem da crença nos anos. Em relação aos músculos cansados, o fato é que a visão ou a percepção visual aos olhos existem como uma ideia infinita na mente infinita. Deus é onividente. Essa é a ideia. Os músculos ou os olhos não se cansam mais do que a consciência. No reino infinito da ciência infinita, o homem, o universo das ideias, existe no ponto de vista do efeito. O homem é a evidência do poder, da presença, da mente e da lei. O homem é uno com o princípio, a alma, a verdade e a vida. Portanto, homem é um nome para tudo que constitui sua encarnação ou corpo. A sua experiência, seu mundo, existe nesse princípio divino e é sustentado para sempre por ele. Todas as suas funções do ser são tão eternas e perfeitas quanto Deus. Nada jamais interferiu em sua visão ou audição. Elas são sustentadas irresistivelmente, sempre. São mantidas como suas, sempre. É como se a própria mente visse, ouvisse e fizesse todas as coisas, pois cada função é tão absoluta e substancial quanto o princípio divino, no qual tem o seu ser eterno. De fato, a mente é quem ouve, quem vê, mesmo que se manifeste como você. Não é possível que você perca sua visão ou audição, nem que elas sejam afetadas, nem que estejam sujeitas a qualquer outra lei, que não seja a da perfeita continuidade. Sua visão ou audição jamais poderão se deteriorar, jamais poderão se tornar turvas, nem ser inferiores ao que são agora. Sua audição e visão existem agora em perfeição. E é lei de Deus que você verá ou ouvirá para sempre, como Deus vê ou ouve, e esta lei se torna operante nesse tratamento. É a presença e o poder de Deus. É o poder de Deus que opera nesse tratamento, que age como um tratamento. Agora, esse poder, ou lei de Deus, a palavra que é Deus, que é esse tratamento, que é virtualmente Deus, é poder e lei para anular qualquer crença em deficiência visual ou auditiva, cegueira ou surdez. É a lei e o poder que tornam a deficiência visual ou auditiva, a cegueira ou a surdez, impossíveis de se acreditar, ou mesmo de se imaginar. É uma lei de anulação da crença de que possa existir algo como doença contagiosa ou qualquer outra que alegue ser a causa da deficiência visual ou auditiva,
devido a alguma lesão no qual chamamos de olhos ou ouvidos. Ela destrói toda a suposta lei associada a tal afirmação, todas as crenças de memórias, as crenças da medicina ou da fisiologia, ou a alegação de que haja qualquer lembrança consciente ou inconsciente de tal crença para perpetuar uma condição que resultaria em deficiência visual ou auditiva por crença. Esse tratamento atinge as profundezas de todas as crenças e a sutileza da crença. E é o poder de Deus. Só existe uma lei. Só existe uma lei. A lei de Deus se resume em 3 palavras. Eu sou tudo. O conhecimento divino é uma lei de anulação da crença na infelicidade, tristeza, luto, etc. E jamais poderia ser perpetuado pelas crenças da geração ou do nascimento humano. Ela estabelece em seu favor a lei de Deus, na qual sua unidade com Deus é absolutamente fixa e onde as crenças relacionadas ao ódio e as condições pré-natais são para sempre anuladas. Esse tratamento, conhecido como conhecimento da mente, é a presença e o poder divinos que operam com amor, justiça e irresistibilidade para realizar as coisas ordenadas por Deus. E esse tratamento, sendo mentalidade de todo o ser verdadeiro, sendo a declaração da presença e do poder de Deus como Criador ou causa, substância e lei, substitui a falsa crença, deficiência visual ou auditiva, cegueira ou surdez. Visão e audição são uma coisa só. A falsa sugestão alega a necessidade de um meio chamado olhos e ouvidos materiais, quando, na verdade, você vê e ouve por causa da mente. Ora, visão e audição são funções. Se eu sei que toda visão e audição são perfeitas, minhas e de todos, ou seja, se eu compreendo como a mente que compreende, de modo que eu sei que nenhuma função da mente divina pode ser prejudicada, eu estabelecerei a visão ou a audição para uma pessoa cujos globos oculares ou tímpanos foram destruídos. Então ela recuperaria seus tímpanos, ou melhor ainda, ouviria e veria sem o meio. Ouvimos e vemos apesar dos olhos e ouvidos. Se você consegue restaurar a função, independente do órgão, você restaura o órgão. Uma faculdade, função, é uma faculdade espiritual. Se eu souber como eu sou conhecido, haverá aquilo que Mary Baker Eddy diz substancialmente, que as condições essenciais ao corpo humano podem não ser essenciais. Esta citação encontra-se em Ciência e Saúde, página 125. O que agora é considerado a melhor condição para a saúde orgânica e funcional do corpo humano pode não ser mais considerada indispensável à saúde. O olho ou o ouvido é uma ideia espiritual. Portanto, eu tenho visão e audição, e você tem visão e audição, e espero tê-las para sempre. Quando eu souber como eu sou conhecido, não terei um sentido limitado de olhos e ouvidos, e na medida que eu souber como Deus, meus olhos e ouvidos serão vistos como ideias da mente infinita. Há uma e somente uma ideia infinita, e essa é suficiente para a visão ou audição para todos no universo, abrangendo toda a beleza, força, perfeição
e imutabilidade. Toda a utilidade dos olhos e ouvidos são apenas um leve indício de olhos e ouvidos como uma ideia infinita, pois a humanidade não é amaldiçoada, mas abençoada o tempo todo. A visão é que cria o olho, não o olho a visão. A audição é que cria o ouvido, não o contrário. A visão ou a audição são apenas mente, e a mente, visão ou audição, é o sentido espiritual. Ciência e Saúde, página 209. Ao lidar com um caso de deficiência auditiva, tenha sempre em mente que não se trata de uma crença obstinada. Saiba que o pensamento dos cientistas cristãos de que é uma crença obstinada não pode impedir um tratamento da ciência cristã. O homem, sendo entendimento espiritual, incluindo ideias espirituais, deve possuir visão e audição perfeitas. A única visão, a única audição, o único olho, o único ouvido. Ver e ouvir são faculdades do sentido espiritual. E ver e ouvir fazem parte do ser. São um fato espiritual e este fato é a única ideia perfeita, olho ou ouvido, a onisciência e a onipresença da mente, que somos. Ver e ouvir é um fato permanente, porque é espiritual e perfeito, e é uma faculdade da mente divina. O homem não é mais jovem nem mais velho que Deus, portanto, não pode estar sujeito à lei de idade, nem da deficiência visual ou auditiva. A surdez em adultos é auto-hipnotismo. Uma ideia tem a mesma existência que Deus. A lei do ser divino é uma lei de visão e audição perfeitas. E a lei desse tratamento, sua presença, poder e energia, é tangível e é a única evidência. Lei e evidência são uma só. Não temas, eu estou contigo. Eu sou tudo o que há para ti. Eu sou o que eu sou. Não teríamos visão ou audição em nossa crença se não houvesse um Deus. Temos visão e audição eternas, porque a mente é toda visão e toda audição, e nada pode se retirar do eu ou o nós. Como os olhos e os ouvidos são espirituais e não materiais, eles nunca podem ser separados da visão e da audição, nem mesmo em nossa crença. Os óculos são uma obstrução. Acredita-se que existe uma espécie de lente no olho que se achata com o passar dos anos. Deus é onividente e ouvinte. Essa é a ideia. E os músculos, os nervos dos olhos ou dos ouvidos não se cansam, assim como a consciência não se cansa. Na realidade, Deus é o pensamento se declarando. Eu sou a expressão infinita, a infinita individualidade, a beleza infinita, a glória e a grandeza do verdadeiro ser. Eu sou, e aqui está o homem. Olhos e ouvidos não são materiais, mas inteiramente espirituais. Existem para sempre, absolutamente perfeitos, assim como 2 vezes 2 é 4. Só que no ser infinito e verdadeiro, olhos e ouvidos são meramente um termo para designar discernimento espiritual, compreensão espiritual. Frequentemente, em casos particularmente difíceis de surdez, existe a crença de que há vibração excessiva em conexão com vibrações menores, que uma pessoa experimenta a ausência de vibração excessiva
como um homem em uma serraria, onde há um ruído terrível. Você pode falar com ele pode ouvi-lo perfeitamente, mas do lado de fora ele não conseguiria ouvir nada. A afirmação da mente mortal é uma questão de estágios. A compreensão espiritual nada tem a ver com vibração. O ouvinte não precisa vibrar. Ouvir é simplesmente mente. O que chamamos de audição da mente é um sentido espiritual. Nenhuma reação, inação ou qualquer outra coisa pode interferir nessa audição. Não há coração para interferir. Se a audição for restaurada, os ouvidos serão restaurados no devido tempo. Ouvir é o princípio. Mary Baker diz na primeira edição: o pensamento não precisa ter som. É a realização espiritual, a perfeição da audição. A mente mortal diz que você precisa de ouvidos para ouvir. Ouvir é uma faculdade da mente, que, sendo sempre presente e sendo a única presença, não precisa de base. A mente mortal diz que os ouvidos são essenciais para ouvir e os órgãos materiais necessários para viver, quando Deus é a única vida e não precisa de nada para se sustentar. Para a surdez, saiba que ouvir é um fato permanente, porque a espiritualidade e a perfeição da própria mente, a atividade da mente. Ver é ser. Ao tratar dos olhos, saiba que eles representam a crença em um fato espiritual, e esse fato é a ideia única sobre o eu único. Uma ideia infinita é o homem universal, Deus manifestando-se. O eu único significa o caráter divino da mente e que vê a si mesmo. Na ciência, olho significa simplesmente ver. Não se pode separar os olhos da visão, nem os ouvidos da audição. E é uma ideia, não é uma coisa, não é dependente da matéria. Ao compreendermos isso, seremos mais úteis uns para com os outros. A ideia existe eternamente, perfeitamente, e está sempre ativa, porque seu princípio jamais morre. A visão é perfeita. A visão é Deus. E é sempre uma atividade divina. Os olhos são uma crença de que os órgãos materiais veem, mas a verdade é que compreender é ver, e ver é ser. O verdadeiro eu divino vê e ouve a sua perfeição. Para a compreensão da visão obscurecida, a alegação de que uma coisa que possa obstruir a faculdade chamada visão é uma crença falsa, sem identidade, sem substância e sem lei, sob a qual isso possa existir ou continuar. E esse tratamento é uma lei de anulação e remoção. A lei da mente é uma lei de restauração completa da crença na visão ou da crença de que os olhos veem. A lei da mente divina, eu sou tudo, é uma lei que se aplica à crença de que olhos, ou à crença nos olhos, perderam algo que possuíam e que alguma crença secundária, chamada doença, produziu um efeito que prejudica a visão. Seu tratamento anula completamente a lei de uma crença secundária, ou que qualquer crença possa prejudicar a visão da mente ou interferir na visão que Deus estabeleceu como a faculdade do ser.